Boa noite, gente. Vamos começar aqui nossa aula, dando continuidade ao curso. Vamos terminar a aula passada, tá? E depois vamos iniciar princípios processuais, constitucionais e infraconstitucionais, passando aí pelo edital até o item 8, como foi falado. Bom, geralmente eu converso um pouco, mas como tem muita coisa e já conversei aqui, não vou enrolar não. Vamos começar diretão. Nós falamos aqui sobre o conceito de jurisdição, as transformações pelos quais o conceito foi passando dentro da doutrina processual, ou seja, falamos do conceito clássico daquele Oscar von Billow lá, escreve Bullow. Depois a gente viu o conceito do que eu vendo, depois o Carnelucci, depois os conceitos mais modernos, Marinoni ou Enfis. Falamos aí da possibilidade, né, de utilização da jurisdição como consagração dos valores públicos, né, das cartas constitucionais, não só entre disputas entre A e B bilaterais, mas sim em disputas de multi-interesses, né, disputas em que as instituições possam, inclusive, ser reformadas. Então, a gente falou da reforma das instituições como uma possibilidade do processo e da jurisdição. E isso, então, sendo uma possibilidade aí que a gente tem de utilizar a jurisdição como um instrumento de transformação social. Depois a gente falou um pouquinho das características da jurisdição, dos princípios. Érica, você está aqui? E agora, depois, começamos a falar sobre autocomposição, né? O que é autocomposição? Começamos pela autotutela, depois a gente foi para autocomposição propriamente dita, que seria a transação, a renúncia, aqui, né? Os acordos. Então, quando é sacrifício unilateral, renúncia ou submissão. Quando são concessões recíprocas, a gente chama de transação, né? Aí a transação ela pode ser direta ou por intermédio de um terceiro. E a gente começou a falar da mediação e conciliação. Falamos dos requisitos e entramos nessa discussão sobre a questão da disponibilidade dos direitos. Então, o que a gente falou nesse ponto aqui, né? Sobre os requisitos para autocomposição. Ser direito disponível é um dos requisitos para que haja acordo, né? Para que as partes possam renunciar o seu direito, mesmo que seja uma renúncia parcial, né, ou total. E aí aqui o que a gente colocou? Que esses direitos disponíveis geralmente eram relacionados aos direitos de personalidade, Estado e capacidade das pessoas. Então, em regra, quando você fala de direito indisponível, você está falando de direitos de personalidade, Estado e capacidade das pessoas. E aí a gente falou que esse conceito em si, ele vem sendo alargado, ele vem sendo reinterpretado e que ele não é tão confiável assim, ele não é tão taxativo. E aí a gente colocou, por exemplo, terminamos a aula aí, os direitos indisponíveis que não admitem transação, por exemplo, as exceções. Então, tradicionalmente, quando uma das partes ela é pessoa jurídica de direito público, não se considerava, né, antigamente, possível haver acordo com o poder público. Hoje em dia já é uma ideia superada, e aí eu falei do artigo 174 do CPC. Ações de família e alimentos. Em tese, por que ação de família? O divórcio. O divórcio ele vai modificar o estado da pessoa, né? Então a pessoa ela era casada, ela vira divorciada, por exemplo, ou outras ações que envolvam, né, o estado da pessoa. Antigamente não, mas se você fosse colocar o pé da letra, não caberia autocomposição. Mas é o contrário. O novo código, na verdade, ele traz até incentivos bem profundos e bem extensos para as ações de família. E as ações de família, elas até são um dos procedimentos especiais regulados com técnicas próprias, e uma das grandes diferenças que eles elencam aí nesse procedimento especial é o tanto que eles investem na mediação, principalmente, e na conciliação. Aí dos direitos trabalhistas e previdenciários também, contratos de concessão de serviços públicos, crédito tributário e direito de imagem. Todos esses são direitos que vêm admitindo a transação. Então, o que eu falei para vocês, se cair de uma forma muito taxativa,
provavelmente eles nem vão entrar tanto na controvérsia, se for objetiva a questão. Então, se for objetiva a questão, direito indisponível, né? Aqui eu pus, aqui o requisito é que seja disponível, ou seja, um direito indisponível não pode fazer transação, autocomposição. Isso por uma questão objetiva tá ok. Só problematizei que isso não é tão assim, né? Porque esse conteúdo do que é disponível e o que seria o direito disponível vem sendo alargado, né? Vem sendo ampliado, tá bom? Então aí a gente terminou a aula passada, recapitulamos rapidinho. Vamos entrar então mais para conciliação e mediação no CPC. O que o CPC trouxe a respeito da temática? Eu citei também, mas vamos falar um pouquinho mais específico, dessa resolução número 125 de 2010 do CNJ. Veja, 2010, o código é de 2015, 2016, né, o novo código. Então, não é assim, o novo código, foi lá alguém e falou, nossa, mediação e conciliação legal. Isso já vem sendo falado há muito tempo, ganhou bastante espaço na doutrina. E o que aconteceu então nessa resolução feita pelo CNJ? Iniciou-se a partir disso, de forma oficial, uma política judiciária favorável, colocando a conciliação e mediação como extremamente relevantes e destacando essas formas de solução de conflitos dentro da jurisdição. Então, ela dispõe nessa resolução sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. E aí está lá no artigo 3º, parágrafo 2º e 3º dessa resolução, só para vocês verem. Mais ou menos, aqui eu coloquei no slide para vocês lerem ali comigo. Então tá lá, o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Então, gente, a conciliação e mediação, antes até do CPC, ela já é tratada como política judiciária e esses artigos aqui demonstram como ela tem sido central. Então, antes, como apenas uma forma de solução, hoje ela virou central na ideia de solução dos conflitos, tá? No parágrafo 3º, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do MP, inclusive no curso do processo judicial. Então, essa ideia também de que a conciliação ela é cabível a qualquer hora, né, do procedimento judicial, não só no momento inicial do processo, mas em todo o trâmite, já era também estimulado aí nessa resolução. Então, a autocomposição é uma forma de resolução de conflitos em que um terceiro auxilia, né, ou de forma direta, no caso da conciliação, ou de forma indireta, no caso da mediação. É tratado hoje em dia como já era tratado, né, como uma política judiciária, e hoje em dia o CPC ainda explicita isso de forma bem clara. Aonde vai estar isso? Artigo 166. Também já falei, mas falo de novo aqui, que os artigos aí do CPC, não sei se começa no 165 ou 166, mas eles falam sobre a mediação e conciliação no novo código, no processo civil. É legal dar uma lida. Deixa eu só... Aqui. Começa no 165. Dos conciliadores mediadores judiciais, mas não é o único lugar que o CPC fala disso, mas ali ele coloca regras para os conciliadores, como tem que ser, né, como eles são cadastrados no tribunal. Então é interessante. Aqui eu separei o que é mais interessante desses artigos, mas deem uma olhada depois. O artigo 166, então, vai falar o quê? Isso já no CPC, então, tá? Então, além dessa política, o CPC também trouxe. A conciliação e mediação são informadas pelos princípios da... Aí eu coloquei sempre, isso aí também é muito pessoal. Vocês estão estudando algum artigo que tem muita... Isso aqui está no artigo. Eu coloco um númerozinho, sabe? Aí eu fico tentando lembrar assim, bom, o artigo dos princípios da conciliação tem 7. Aí quando eu estou no metrô eu fico tentando lembrar, assim, por exemplo. Então eu pus os numerozinhos, não tem lá, mas é legal vocês estudarem. Sei lá, eu estudo assim, mas é muito pessoal a forma como cada um também estuda. Bom, vamos lá.
Independência. Independência do quê? Da conciliação em relação aos outros métodos? Não. Independência do método em relação ao juiz. Porque antes, quando a conciliação era prevista já no código, aquela audiência preliminar, no antigo código, que era o próprio juiz que fazia a conciliação, o que acontecia? As pessoas que estudam até as técnicas autocompositivas e criaram, né, esses princípios, não foi do nada. Qual foi a ideia de independência? Se o juiz está querendo conciliar, que na verdade, ou até mediar, que é a pior, que as partes ali, a ideia é que elas lavem roupa suja. Imagina, o juiz já vai acabar indo para um lado ou para o outro, e se a conciliação então se resta infrutífera, o juiz já meio que conversou com as partes, né? E a ideia da conciliação é que lá não é mesmo que seja durante o processo judicial, esses métodos, eles façam com que as partes possam tentar de verdade resolver os seus conflitos. Então, pode ter choradeira, não é o ideal, né, que as pessoas se matem, tal, mas se quiser, dentro... Então, assim, a ideia é que dê aquela extravasada ali, e na mediação principalmente, mas que elas progressivamente tentem chegar a um acordo, né, porque qual que é a ideia também presente na mediação? O conflito nunca é necessariamente aquilo que... Não nunca é, mas quase nunca é só aquilo que foi levado para o judiciário. Então, voltando nas questões de família, as pessoas estão ali brigando pela guarda, mas no fim, às vezes, eles estão brigando porque houve uma traição e a parte não aceitou. Então, a guarda em si acaba sendo apenas um reflexo muito menor do que, de fato, é o conflito. Então, a ideia da mediação é que o conflito, na sua raiz, ele possa ser estimulado. E, às vezes, ele nem... o processo em si, o processo judicial propriamente dito, ele não consegue chegar até lá. Então, essa independência é em relação ao próprio do juiz, né? Independência como um método. E imparcialidade, né, relacionada à independência, imparcialidade tanto aí no caso, tanto do conciliador e mediador, como também imparcialidade de qualquer outro agente ali que participe que esteja ouvindo. Autonomia da vontade. Justamente por ter requisitos, é que não se pode ir em qualquer matéria e nem qualquer pessoa. Então, tem que ser parte capaz, por exemplo. A partir disso, presume-se que eles estão ali, né? Ninguém foi coagido para fazer um acordo. Então, precisa da autonomia da vontade, é um princípio que rege a conciliação e a mediação. Confidencialidade também, né? Que o que está sendo discutido ali é sigiloso entre as partes, né? Não vai sair no caso, por exemplo, do Sejusc no estado de São Paulo. Oralidade, né? Um negócio simples que as pessoas vão ali resolver, ninguém vai ficar fazendo petição de 5 páginas, a não ser em caso de acordo que seja necessário um acordo anterior. Mas ainda o princípio da oralidade significa que é um procedimento simplificado, as pessoas vão ali e, né, oralmente tentam entrar num acordo. Informalidade e da decisão informada. Ou seja, esse último é interessante, bem linkado aí, né, com a autonomia da vontade. A parte, ela precisa saber quais são as consequências, por exemplo, dela receber 500 e não 1.000, né? Então, ali, e essa decisão informada, às vezes, por mais que nem sempre um advogado possa ser imprescindível, acaba tornando a presença do advogado bastante importante para que a parte consiga saber se ela quer entrar num acordo ou não, né? Então, esses seriam os princípios. Aí eu coloquei aqui, né, o parágrafo 4º do 166. Aí tem vários parágrafos, coloquei só o que eu acho mais interessante. Interessante no sentido de cair, né, tal. Livre autonomia dos interessados, inclusive na definição de regras procedimentais. Então, isso aqui vai além ainda. O acordo, ele não é só sobre a matéria. Não é só se vai ficar com o filho, não vai ficar com o filho, ou seja, o direito material. O acordo também, a partir da sistemática do novo CPC, ele é
para a própria regra procedimental. E isso não só porque está lá no 190, que é aquele negócio jurídico processual que as partes podem livremente fazer calendário processual, né, definir regras, a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Não só, tá lá no 164, parágrafo 4º, que elas podem decidir sobre o procedimento. 166, desculpa, parágrafo 4º. Então tá lá. A mediação e conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. Então, veja uma diferença. Conciliação e mediação, não apenas para... eu já falei isso, 168. As partes podem escolher conciliador e mediador fora dos cadastros. Então, vocês, quando forem ler todos esses artiguinhos, vão ver que cada tribunal vai ter suas regras próprias, né, para o cadastro, inclusive podendo o código dar explicitamente esse direito, não sei nem se direito, pode ser realizado por meio de trabalho voluntário, esses conciliadores e mediadores, mas as regras cada tribunal de justiça vai definir. E aí o 168 diz que independente de como eles vão escolher esses mediadores e conciliadores, como vão pagar, os tribunais eles precisam de ter um cadastro. Isso é regra geral. O 168 diz que as partes podem escolher conciliador e mediador fora desses cadastros, ou seja, ele não precisa necessariamente estar cadastrado. Isso lembra um pouco o quê? Você escolher livremente lembra tanto uma conciliação ou mediação extrajudicial, digamos assim, ou lembra, assim, algo a arbitragem, né? E qual foi a ideia deles? A ideia foi abrir mesmo o portão e falar assim, ó, desde que vocês se resolvam, sabe? Oi. Só que para ser mediador e conciliador, o Sejusc, ele exige que tenha o cadastro. Eu sei porque eu... Então, o cadastro. Na verdade, é assim, o que está falando aqui, está no 168, não sei eu que estou falando, ó. As partes podem escolher de comum acordo conciliador e mediador ou a Câmara Privada de Conciliação e Mediação, aí o parágrafo 1º diz, o conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá ou não estar cadastrado no tribunal. Qual que é a questão? Ele precisa, no mínimo, e isso ele precisa ter os requisitos para ser mediador ou conciliador, que é aquele curso... Cadastro no CNJ. Então, ele precisa ter os requisitos para ser mediador e conciliador. Um dos requisitos seria o cadastro, né? Mas antes disso tem que fazer aquele curso, tem algum artigo aqui, que ele precisa fazer o curso tem umas regras próprias que o CNJ define e tal. Isso daí ele tem que ser, ele não pode ser assim, o meu mediador vai ser meu pai. Entendeu? Aí você pode fazer uma mediação extrajudicial fora do judiciário, resolve o problema na sua casa. Mas assim, o que ele está querendo dizer aqui é que se as partes tiverem de comum acordo, ó, tem que estar de comum acordo, escolher alguém de fora para resolver o problema delas, elas podem, mesmo que não esteja cadastrado. Tá? Inclusive aqui, Câmara Privada. Agora, só me deu uma dúvida se é possível mesmo assim ser realizado no Sejusc. Eu tinha entendido que sim. E a doutrina, assim, não fala muita coisa. Vou até dar uma olhada, mas o que eu entendo da leitura desse artigo é que é uma exceção à regra. E que, de comum acordo, as partes poderiam, inclusive, ignorar esse requisito e que a lei permite. Então, com essa leitura, eu entendi também dessa forma. Só que, efetivamente, lá, se não tiver... gente, agora começam as questões do processo civil. Agora que a gente está indo cada vez mais para o código, trazendo a teoria, mais para o código, a gente acaba tendo algumas dimensões, que é a teoria, o código e a realidade. A realidade ainda se subdivide em prática, né, de cada tribunal e realidade pessoal vivida por cada um. Então, é tudo nesse balaio que a gente vai tentar discutir. E às vezes o processo civil, assim, e de verdade, tá? Eu às vezes não dou aula de tudo do processo civil e não é tudo que eu estudo. E às vezes eu sou chamada, você não quer dar uma aula ou você, né? E eu começo a estudar muito um tema, eu falo, sério que existe essa regra? Sério que...
Até, por quê? Porque realmente tem muita coisa que as pessoas desconhecem, que ou é prolixo ou se tiver lá não vai ser usado. Então a gente tem isso, né? Mas aqui, para um concurso, você precisa saber que se isso cair, tá na lei. Agora, esses são problemas aí não, que... que eu desconhecia, né? Porque você vê... Então, aí esse aqui eu separei. Por isso que é bom dar uma lida, um pouco atenta. Não é essa parte aqui, né? Não é nada de processual em si, são regras sobre conciliador e mediador. Então é legal dar uma passada e justamente para que o olho... Nossa, isso aqui tá ali? Estava no código? Porque eventualmente é questão objetiva, eles pegam bastante essas questões desconhecidas, né? Mas... fica aí, então, o que eu separei, que eu achei que é o mais interessante. Né? O parágrafo primeiro ainda diz que é uma permissão do código para o trabalho voluntário, né? E o famigerado 334, né? Que todo mundo, talvez, seja uma das grandes mudanças que todo mundo que advoga já soube de imediato, que é a audiência de autocomposição obrigatória, com os requisitos, tal. Não vou entrar tanto no mérito, porque vocês vão ter o procedimento o processo comum, vocês vão falar de tudo, vai passar pela petição inicial, por essa audiência, mas está lá no 334 requisitos e tal, né? Bom, e aí falamos mais ou menos do necessário aí sobre os meios autocompositivos, obviamente, gente. Isso daí tem gente que trabalha com isso, estuda isso, tem um ambiente muito rico. Mas aqui também a gente, por mais que tente aprofundar e trazer sempre críticas, é o que tem que cair, é o que vai cair para o curso, para uma prova oral ou uma prova objetiva ou uma segunda fase. Então já estaria mais ou menos especificado aí no que a gente falou. E agora vamos falar um pouquinho da arbitragem. Sugiro, né? Não sei se depois tem outra aula sobre isso, porque até a aula 8 que me deram são questões mais introdutórias. Não era para eu falar da lei de arbitragem. Eu estou falando aqui da arbitragem como meio autocompositivo. Heterocompositivo, na verdade, desculpa. E aí, nesse aspecto, eu não sei... se vai ter algum outro professor que vai aprofundar. Então, eu sugiro que vocês peguem essa lei e deem uma olhada, tá? Porque acaba... na defensoria não cai muito. Então, obviamente, se tiver outra coisa mais importante para fazer, vocês façam. Porque a arbitragem é privada, né? Vocês, como defensores, têm outras preocupações que o certame certamente vai fazer. Mas... como o concurseiro quer saber de tudo e tem que saber de tudo, dê uma olhada, porque também é uma lei com 20 e poucos artigos, não mata. Mas vamos falar então alguma coisa sobre ela, que são os pontos mais importantes, né? É a Lei 9.307, de 96. Então, o que é a arbitragem? E esses coisinhas aqui, eu costumo fazer porque eu estudo muito com palavras-chave, com isso. Mas quem não se dá bem, gosta de texto, é praticamente o que está no caput, né, dos primeiros artigos lá, que define o que é arbitragem e tal. Então tá lá, a arbitragem é um meio de solução de conflitos. Então, que tipo, né? Aqui eu não coloquei, que tipo? A gente estava falando dos a gente falou de autotutela. 2, até agora estávamos falando dos autocompositivos. E 3, a arbitragem, eu deveria ter falado isso antes, não estava ali no slide, é um meio heterocompositivo, tá? Porque na autocomposição você presume que há uma concessão recíproca ou um consenso, né? Nos meios heterocompositivos, você não tem essa qualidade do consenso. Então, a jurisdição, a jurisdição estatal, ela é um meio heterocompositivo, em que você utiliza um terceiro imparcial que impõe a decisão para as partes que não entraram num consenso, né? Então, vejam que ela é substitutiva aos meios heterocompositivos. Então, na arbitragem a gente vai estar falando de árbitros, né? Então, câmaras de arbitragem, geralmente é o nome dos locais privados em que você tem um árbitro. E ela é uma faculdade, é um meio de solução de conflitos facultado
para a pessoa. No final a gente vai discutir se isso é ou não jurisdição, por isso que está junto também dessa aula. Se o fato de ter um árbitro decidindo de forma impositiva, ele é ou não jurisdição. Se entra naqueles conceitos que a gente falou, características e princípios que a jurisdição tinha. Bom, tinha não, tem. Mas vamos falar primeiro das coisas mais gerais. Esse árbitro, então, ele vai ser, né, imparcial, vai agir com substitutividade, ou seja, ele vai impor a decisão dele sobre o A e o B que não se decidiram, ou seja, ele substitui a vontade das partes. É considerado juiz de fato e de direito, está na lei, tá? Então, mas ele é juiz, ele é jurisdição, mas é considerado juiz de fato e de direito, esse árbitro, e ele é equiparado a funcionário público, inclusive para fins penais, tá? Tudo isso está na lei. Ele é escolhido livremente pelas partes que devem ser maiores e capazes. Então, se não for maior e capaz, dificilmente você vai poder fazer alguma coisa aí diferente, né? Tipo uma arbitragem, não pode, tá? Então, esse seria, assim, a ideia. A arbitragem, então, é um meio heterocompositivo de resolução de conflitos, feita por um árbitro imparcial que age com substitutividade em relação às partes, equiparada a funcionário público, e ele é escolhido livremente por partes maiores e capazes. Beleza. Requisitos, né? Já falei, parte maior e capaz. Direito patrimonial disponível. Aí aqui coloquei uns exemplos sobre o que seria isso. Porque é o seguinte, eu estava falando de direito disponível, né? Aqui, veja que além de disponível, ele tem que ser patrimonial, né? Então, a gente está falando o quê? A gente está falando de bens que podem ser livremente alienados ou negociados, porque eles estão desembaraçados, né? Então, aqui ó, pessoa titular de bens que possuem herdeiros necessários não pode doar a totalidade deles. Então, no caso de inventário ainda, por exemplo, né? O inventário está lá. Não, antes de inventário, né? Tem a parte legítima, que você pode desfazer, não pode desfazer, né? A parte legítima, desculpa. E aí, o que está falando aqui? Aquela parte que a pessoa não pode desfazer porque ela tem herdeiros necessários, ela não é por exemplo, se tiver um imóvel relacionado a essa parte legítima, indisponível, ela não pode ser objeto de arbitragem. Então, aqui aí eu coloquei outro exemplo ali, que eu não... aquele que receba a doação... São casos em que realmente a parte pode dispor do seu patrimônio. Todos os outros casos em que houver alguma situação que o direito material não permita, ou até que ela esteja embaraçada desses bens, até mesmo por decisão judicial, esse não pode ser objeto de arbitragem, tá? E precisa ter o ajuste prévio, que é a convenção de arbitragem. Na verdade, sobre a convenção, cláusula compromissória é diferente do compromisso arbitral, mas todos eles são convenções de arbitragem. Então, o que tem aqui, né? Quando a gente fala em convenção de arbitragem, a gente está aqui falando de cláusula compromissória e de compromisso arbitral, que são esses dois aí. A diferença é justamente que a cláusula compromissória ela já está prevista no contrato. Então, você já vai assinar um contrato que ainda não teve nenhum litígio, ainda não teve nenhum conflito sobre o que o contrato estipula ou a obrigação relativa. Todo mundo ainda está apenas assinando o contrato. E aí o que acontece?
já querendo, nesse contrato, as partes podem ali dizer, em caso de disputa judicial, caso não sejam cumpridas as obrigações e deveres estipulados no contrato, as partes prevêem aqui uma cláusula compromissória. Essa cláusula compromissória ela pode inclusive já designar qual vai ser a Câmara privada que vai resolver o contrato. Então, essa cláusula compromissória já define ali todos as possibilidades. Inclusive, se então houver essa cláusula compromissória num contrato, vocês vão ver lá no 337 depois, que é um dos motivos aí até de extinção do processo e resolução do mérito, porque é uma renúncia à atividade estatal. Então, a partir do momento que existe isso num contrato, significa que as partes, elas renunciaram à atividade estatal. Já o compromisso arbitral, se for ver, é a mesma coisa no sentido de que as partes querem livremente escolher um árbitro e estão concordes disso. A diferença é que esse pacto, ele não foi feito num contrato ou anteriormente. Ele foi feito no próprio processo judicial. Então, é possível, né, que as partes, não no processo judicial, desculpa, mas depois do conflito instaurado. Então, as partes estão vendo ali que a discussão delas vai ser muito mais proveitosa se elas forem para a arbitragem, porque o árbitro, às vezes, ele já é mais experiente naquela matéria, né, principalmente empresa com empresa. E aí, nesse caso, mesmo não existindo essa cláusula compromissória anterior, se as partes, a partir de um conflito, resolverem por meio de um compromisso arbitral, ou seja, um contrato ali, a partir daquele momento, instituir um árbitro para julgar o caso deles, nesse caso também é possível. Tudo isso chama convenção de arbitragem. Pode ser um ou outro. Um é quando, então, o conflito ainda não está instaurado, principalmente em contratos, ela é estipulada, né, por isso que é uma cláusula, e o compromisso arbitral é quando já está instaurado o conflito. Falei, né, da renúncia, que é a atenção aqui, essa convenção, né, de arbitragem, seja por meio da cláusula compromissória ou do compromisso arbitral, é uma forma de renúncia da jurisdição. Bom, como que é feito o julgamento pelo árbitro? As partes, elas podem definir, né, ou por lei, equidade ou normas técnicas. Então, não é só o princípio da legalidade, a gente vai falar de princípios hoje, não é só o princípio da legalidade que impera. É possível também a equidade e até normas técnicas. O que é normas técnicas? Por exemplo, normativas de agências reguladoras, que não chegam a ter força de lei, né? Mas é possível ter força de lei. Então, isso seria, por exemplo, um exemplo de normas técnicas, normas derivadas de agências reguladoras. E a sentença arbitral? É título judicial, tá? E não depende de homologação do juiz para que surta efeitos. Em que sentido é título judicial? Você vai poder toda hora ali levar ela para o judiciário? Não. O que significa de ser título judicial não é você rever o que o árbitro decidiu, porque o que o árbitro decidiu está decidido. A ideia, quando você fala que ela é um título judicial, é que ela pode sofrer cumprimento de sentença. E aí, caso não haja o cumprimento voluntário daquilo que foi decidido pelo árbitro, aí sim você leva isso para a jurisdição, no caso para o juiz investido por concurso público, como a gente viu, tá? Então, isso significa dizer que ela é título judicial, ela pode enfeixar aí, né, um cumprimento de sentença. E não depende da homologação do juiz para que ela já comece a surtir efeitos. Então, os efeitos da decisão do árbitro, eles já começam a ser sentidos. Agora, quando vai precisar de homologação? Quando for sentença arbitral estrangeira. Aí precisa de um processo de homologação dessa sentença no processo brasileiro. Isso aí eles costumam, né, esse negócio de homologação e tal, é uma das coisas assim mais interessantes. Tá, mas a decisão do árbitro é imutável e irrecorrível, tá? Em termos do
que ele decidiu. Óbvio, tá, gente? Aí se você mostrar qualquer vício grave, coação ou não, o contraditório também tem que ser efetivado corretamente. Não houve respeito ao contraditório, alguma cláusula, alguma violação de princípios que permitam uma reavaliação, você pode tentar levar para o judiciário, né? Mas em regra, se você não mostrar que houve um vício, não há como desfazer o que o árbitro decidiu. Tá, mas se o que o árbitro decidiu tem natureza jurídica imutável, se o árbitro ele pode, né, decidir até mesmo por meio de normas técnicas, mas mesmo assim ele faz uma decisão imutável, e aí, essa decisão que também é substitutiva, que nem a jurisdição tem essa característica, faz com que a arbitragem seja ou não seja jurisdição? O que vocês acham? De tudo que foi falado, o árbitro faz quase tudo que o juiz faz. Ele não pode o quê? Fazer medidas urgentes, por exemplo. O que ele decidiu está decidido. Ele ainda pode decidir de acordo com a equidade, nem seguir a lei. A gente viu que uma das características da jurisdição é a substitutividade, mas quais são outras dos princípios lá e características? Tentem formular um pensamento de vocês agora. Quais são os princípios? Vamos falando e a gente vai vendo se o árbitro faz isso ou não faz. Pelo que a gente viu aqui, né? A arbitragem tem mais. Natural, investidura. Então, juiz natural já não tem, mas beleza. Investidura também não, porque a investidura tem que ser por concurso. Tá. Territorialidade. Pode até ser, né? Porque o árbitro, eu acho que o árbitro não é nacional, se eu não me engano. Ele é vinculado a, mas todo caso, vai. Não saberia nem dizer. Inevitabilidade, indelegabilidade. Inevitabilidade, sim, porque como eu disse, é uma decisão que é substitutiva, ela tem essa força e ela é imutável e irrecorrível. Então, ela é inevitável. Indelegável também, porque a partir do momento que foi escolhido o árbitro, é ele que vai julgar. E são esses. Mas a gente falou, né, também como característica, aí na característica da jurisdição está a substitutividade, que é o que o árbitro tem. Então fica meio confuso, e não é? E como fica isso? Aí, ó, aqui tá, ó, a decisão há vertentes, tá? Então tem uma vertente que não considera a arbitragem jurisdição. Ela é um método heterocompositivo, assim como a jurisdição, mas ela não é jurisdição. Por quê? Aí tá lá, ó, a escolha pelas partes da solução do conflito por arbitragem implica renúncia à jurisdição. Você não pode renunciar a algo se você já é algo, né? Então, se você renuncia à jurisdição, é porque você é outra coisa, né? O exercício da jurisdição pressupõe investidura por concurso público, que é um dos itens que a gente acabou de ver que não se tem. A arbitragem não observa o princípio do juízo natural. E o árbitro não tem aptidão para executar suas decisões. Como eu disse, ela vira um título judicial que, se for para não haver o cumprimento voluntário e for para ter o cumprimento de sentença, esse cumprimento ele é judicial. Então, ele não faz tudo que a jurisdição faz. Então, nesse caso, para o Marinoni não é. E a vertente que considera a jurisdição, Didier? Ao escolher a arbitragem, o jurisdicionado não renuncia à jurisdição, mas à jurisdição prestada pelo Estado. Então, eu não estou renunciando necessariamente à jurisdição. Eu só estou dizendo que eu não quero que isso seja resolvido pelo juiz estatal. A jurisdição, mesmo estatal, não é exercida apenas por pessoas aprovadas em concurso público, do que seriam exemplo as vagas. Esses artigos são todos aqueles artigos relacionados aos quintos dos tribunais, né, que a gente chama da lista quíntupla, que escolhe a partir de pessoas de renomado, ilibado saber jurídico, pessoas que não
fizeram concurso público, mas que serão ali juízes, né? A gente tem exemplos no STF, a gente tem exemplo em tribunais STJ, tribunais estaduais, da Justiça Estadual. Então, ele está falando, nem todo mundo fez concurso público, tem gente que é advogado e foi. A filha do Fux, por exemplo, né? Então, até aí, ele contesta a investidura. E o princípio do juiz natural. Aí ele fala, o princípio do juiz natural tem como principal elemento a garantia de julgamento por um órgão cuja competência tenha sido pré-estabelecida, de modo a assegurar a imparcialidade do julgador. Os dois aspectos estão contemplados na arbitragem. Por quê? Aí ele está lá, a imparcialidade é prevista de maneira expressa pelo artigo 21, parágrafo 2º da lei. E a prévia competência é fixada no momento em que firmada a convenção de arbitragem. Ou seja, a partir do momento em que as partes falam a Câmara tal vai julgar o nosso, né, ou o árbitro tal, você fixou a competência. Depois disso, ela não vai ser delegada, né? Então, na verdade, há fixação de competência e há imparcialidade, que são as consequências de se existir o princípio do juízo natural, para que haja essa imparcialidade e para que essa competência seja pré-estabelecida e não seja depois delegada. Então, segundo Didier, falar que esses argumentos que fazem não ser jurisdição não é tão correto. Tá? E o que dizem os nossos tribunais? Tá? É legal até essa decisão. Então, o STF considera que a arbitragem é jurisdição. Quando isso foi decidido? A primeira vez, que daqui a pouco, né, até que procurei, falei, será que eles ainda pensam? Porque tá uma coisa de louco, né? Uma hora, 3 meses pode uma coisa, 3 meses não pode, então não sei. Mas até os manuais colocaram, eu não consegui achar nada diferente, espero, se alguém souber alguma coisa, me avisem aí. Mas até onde se sabe, nesse conflito de competência número 111 de 230 do Distrito Federal de 2010, há um entendimento, né, é um precedente, veja, não é um precedente vinculativo nem nada, mas nesse conflito de competência houve o julgamento no sentido de que a arbitragem tem natureza jurisdicional. Em suas palavras aqui, a ministra Nancy Andrighi, o artigo 31 da lei de arbitragem, que equipara a sentença arbitral à sentença judicial, e o artigo 23, inciso 1º, que fixa o prazo decadencial de 90 dias para que se formule pedido de declaração de nulidade dessa sentença em juízo, estariam a demonstrar que a decisão proferida em arbitragem tem, potencialmente, aptidão para produzir efeitos análogos aos da coisa julgada. Por outro lado, a sentença arbitral tenderia à justa composição de uma lide, à medida que o procedimento se desenvolve com base numa pretensão resistida a ser decidida por um terceiro imparcial. E, por fim, na arbitragem também haveria atuação da vontade concreta da lei, em substituição à vontade das partes. A vontade só atua na fixação da convenção da arbitragem. Né? Então, assim, as pessoas só são autônomas até firmar essa convenção. Depois disso, elas não vão ficar decidindo nada. O árbitro vai ser substitutivo, ele vai ser imparcial, então é jurisdição. Isso aqui foi decidido, se eu não me engano, porque para que houvesse, foi até uma preliminar, para que o Poder Judiciário pudesse decidir sobre isso, acho que sobre, inclusive, né, conflito de competência, ele teria que falar, conflito de competência sobre o quê, se não é jurisdição, né? E aí, eu não lembro, até sempre leio o caso, só que, como eu falei, foi da aula passada, eu não reli. Eu estou mais para a aula de hoje. Mas é uma decisão legal, um dia que quiserem estar aqui. Também, para o concurso de vocês, acho que ficar aqui o STF considera que a arbitragem já está suficiente. Agora a gente vai começar que era para ter começado já de início, que eu não consegui terminar isso, na aula passada, os princípios constitucionais e infraconstitucionais do processo, tá? Bom, então, agora a gente está iniciando a aula sobre princípios constitucionais e infraconstitucionais do processo civil, que é um item também do edital. E é importante, né, como base depois para prosseguimento da matéria. Bom,
Vamos começar com essa introdução sobre princípios. Obviamente, gente, professores de processo civil, limitações contra muitas abstrações da teoria geral e até constitucional. Mas vou trazer as discussões mais importantes pro processo civil, né? Obviamente que tudo é direito, todo mundo tem que saber tudo, mas nessa aula também não vou ficar falando aqui de princípio a aula inteira, desse aspecto mais conceitual, sobre teoria de interpretação e tal, tá? Mas vamos trazer o que é importante dessas teorias para a nossa realidade da disciplina. Temos diversas teorias aí de interpretação, tá? De princípios, então, que vão colocá-los em patamares diferentes, às vezes até opostos. Sempre que a gente fala em princípios, acaba vindo alguns nomes. Dworkin, que é um professor americano, ele é muito presente nas discussões, tá? E ele coloca basicamente um sentido. As regras, para ele, primeiro que ele fala, tudo é norma, regra e princípio. Isso é norma jurídica. Mas o que essas normas jurídicas diferem entre elas? Qual a diferença entre regras e princípios? Nas regras, ele coloca o modelo do tudo ou nada. O que é esse modelo do tudo ou nada? É um modelo que se difere dos princípios, porque nos princípios a gente tem dimensão de peso e importância. Por exemplo, se você vira e fala... não é possível estacionar na faixa amarela. Caso você estacione na faixa amarela, você terá punição XYZ. Se é uma regra que fala isso, não pode vir uma outra regra que fale é possível estacionar na faixa amarela sem limitações. Alguma está errada. Não há possibilidade de colisão entre as regras. Por quê? Porque as regras, elas estão nesse plano de validade e elas ou têm que valer ou não têm que valer, tá? Porque elas têm um grau de concretude menor. Elas já vão definir os comportamentos. Agora, os princípios, por estarem num grau de abstração muito maior, eles vão ter uma dimensão de peso e importância. Eles não vão entrar nesse jogo do tudo ou nada das regras, né, da validade das regras. Eles podem colidir e podem continuar no ordenamento jurídico mesmo assim. Mas e se existirem regras contraditórias no sistema? Como o sistema vai resolver? Vai ter um meio de eliminar essa regra. Então, o próprio sistema vai criar isso. No caso do nosso direito, a gente tem lá, além de introdução das regras, lei de introdução das normas do direito brasileiro, a gente tem algumas regras e no próprio código também. Então, é tudo aquilo que a gente estuda. A regra especial exclui a regra... a regra especial exclui a regra genérica, né? Por exemplo, isso é uma forma que o sistema dá para que as regras não colidam. Então, você tem várias formas de fazer com que as regras sejam interpretadas validamente ou não. E se ela não é válida, ela não funciona para aquele sistema jurídico. Agora, já os princípios não, né? Os princípios, a partir dessa dimensão de peso e importância, principalmente ao caso concreto, né? Eles vão sendo moldados ali e dimensionados a partir dessa interpretação. Humberto Ávila, foi um texto, né? Nem sei se deu tempo de vocês lerem e se passaram, mas eu passei um texto... bem interessante do Humberto Ávila, tá? Que tem, 6 páginas, mas são 6 páginas meio pesadinhas. É aquele texto que tem que ler com atenção, que ele fala sobre o princípio do devido processo legal, que a gente vai falar, mas antes ele dá uma leve introduzida sobre princípios, tal. E quem quiser depois dar uma pesquisada maior no nome dele no Brasil, a gente usa muito para falar sobre princípios. É interessante, mas eu vou tentar trazer na aula as principais questões. É que, como isso é uma matéria teórica, até eu entro em, passar esse tipo de coisa já é mais difícil. Então, às vezes, vocês precisam dar uma sentada e uma lida. Mas vamos tentar, no que é básico e no que dá para pegar nessa aula, vou tentar me esforçar aqui. Bom, mandei um outro texto também, mais sobre
não sobre um princípio em si, sobre essas questões de princípios do professor Virgílio Afonso da Silva, que alguém vai repassar aí, tá? Mandei hoje. Bom, o que Humberto Ávila diz? Ele diz que a única diferença que deve ser considerada é justamente o grau de abstração, que o princípio ele é abstrato, por isso que comporta, né, essa gradação aí, e que as regras não, as regras elas são o conteúdo dela o conteúdo da regra ele é uma norma muito mais clara. Então, por exemplo, num jogo de futebol, qual seria o princípio? Não se pode agir com má fé contra o adversário e temos que ter o fair play, né? Um jogo justo. Isso seria um princípio. Qual que é a regra? A cada 3 faltas, como que é? Falta, aquelas que querem falar de futebol e não sabem. Como é que é? Não sei quando, se você for... Qual que é a regra da falta? Sei lá, mais de 2 faltas tem cartão amarelo. Não. É isso? Não sabemos. 2 cartões amarelos, você recebe um vermelho. Veja, ou essa regra, ela é considerada válida, criar essa regra. Essa regra tem a ver com o princípio que a gente falou do fair play, do jogo. Mas poderia ser, sei lá, a cada 2. Né? Mas decidiram que é a cada 3, né? Do cartão vermelho aí. Se essa regra existe, ou seja, ela está no plano de validade, não pode vir outra regra, o juiz não pode falar assim, não, mas agora eu vou aplicar cartão vermelho, sendo que só tem 2. Sei lá, e deve ter outra regra que eu acho que já pode cartão vermelho direto, mas aí o próprio sistema também coloca essa regra. O que eu digo é que não pode haver colisão entre as regras. Se a regra está dizendo aquilo, a outra regra não pode colidir. Né? Agora, os princípios, por exemplo, entre o fair play e, sei lá, algum outro princípio que possa colidir, mas que não extermine essas questões, isso ainda continuaria válido dentro do sistema, tanto o fair play quanto, sei lá, o princípio do jogo. Por que eu fiz esse exemplo? O pior exemplo que eu poderia ter usado. Mas eu acho que vocês entenderam. Então, a regra, ela sempre vai dar condutas bem delineadas. O que é, quantos cartãozinhos, quantas coisas, isso é a regra, né? Agora, o princípio, ele já é abstrato. Dentro desse princípio, inclusive, você pode criar várias regras diferentes. O importante é saber qual regra é válida. Alguma vai ter que ser válida. E para uma ser válida, a outra não pode contrariar. Se a outra contrariar, alguma está errada. E as duas, por exemplo, podem estar em consonância ao princípio. Mas aí o ordenamento cria ali, né, regras de interpretação para excluir essa regra inválida. Então, a gente tem, por exemplo, uma regra... o que acontece quando uma regra, por exemplo, o novo CPC, ele foi criado. O que aconteceu com o CPC antigo? São 2 regras que poderiam ser válidas, mas não são, porque a regra é que a partir do momento em que uma lei tem vigência sobre o mesmo tema, a outra, e estava no próprio código, né, que ela valeria em relação ao outro, deixa de viger. Então, essas são as regras que o sistema coloca para que uma regra só seja válida. Isso não aconteceria com os princípios. Bom, conceito e utilidade dos princípios para Humberto Ávila. Se você for aprofundar, tá, gente, num concurso até isso, assim, mesmo segunda fase, eles vão aprofundar muita coisa, eles querem saber até que você use os nomes, mas cai muito direito material, eles não vão ficar com um tratado de direito constitucional para vocês. Mas só para alertar aqui, é bem complexo, tá? O Dworkin inaugura, por exemplo, uma linha de pensamento que depois o Alex vai continuar, né? Que o Dworkin é americano, o Alex ele é alemão. E ele vai continuar a partir dessa ideia de regras e ponderações, mas ele também traz outros caminhos aí, que eu até vou falar um pouco dele mais pra frente. E Humberto Ávila falando, como eu disse, até parece que concorda, mas ele discorda em alguns aspectos. Mas eu não vou ficar entrando em todas essas questões, porque, assim, não acho nem que é produtivo, mas está nos textos, entendeu? Quem quiser dar uma lida lá, vai conseguir se localizar melhor.
eu vou trazer o que é útil para que vocês entendam nossas discussões sobre princípios processuais civis. Bom, esse conceito de utilidade dos princípios está inclusive lá no texto do que é o devido processo legal, que é o texto do Humberto Ávila. Sobre princípios no geral, o que os princípios são, e eles o são porque são feitos para isso, ou seja, utilidade. Eles têm aptidão ao afastamento das regras concretas. Os princípios também podem servir para afastar essa regra inválida, né, no caso concreto. Também serve para prescrever, né, comportamentos necessários e adequados ao estado ideal de coisas. Esse necessário e adequados, vocês vão ver que tem a ver com o princípio da proporcionalidade, que a gente vai falar mais para frente. Então, tá aí. E ele também atua como uma medida de contribuição para a decisão, sem apontar uma especial. A regra aponta o que as pessoas têm que fazer em determinada conduta. O princípio, ele não vai apontar nada em especial, mas ele vai atuar como uma medida de contribuição. Tá bom. Então, isso seria o princípio. Vamos começar a aprofundar aqui no processo civil. Devido processo legal. Onde está constitucionalmente previsto, que é o artigo que todo mundo se remete quando fala de devido processo legal. O artigo 5º, inciso 74. 54, 70, né? L, 50. 54? Não é? 54. Também tem um problema com a avaliação. Livre. Livre para os íntimos. Então vamos lá. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Não sou obrigado a saber, gente. Nessa altura do campeonato, põe um número, né? Coisas que eu não entendo no direito. Alguns aspectos ainda tem muita lei romanística envolvida, tem discussão que faz a ver, mas qualquer coisa o povo quer pôr latim. Foram os índios que inventaram, os caras vão lá e põem latim. Direito, número romano, não sou obrigada. Então vamos lá. Ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Tá? Então está explícito aí devido processo legal, mas mesmo se não tivesse, há a ideia de que é até um princípio que deriva do Estado Democrático de Direito, né? Então o que está lá naquele livrinho da Ada, né, do Sintra e do Dinamarco? O devido processo legal, como princípio constitucional, significa o conjunto de garantias de ordem constitucional que, de um lado, asseguram às partes o exercício de suas faculdades e poderes de natureza processual e, de outro, legitimam a própria função jurisdicional. Então, a gente tem dois aspectos do devido processo legal. Ele é a garantia do indivíduo para exercer suas liberdades e faculdades e poderes, né, de natureza processual, mas também é o que legitima a jurisdição por meio do processo. Como assim? O Estado só pode ir lá e decidir por você de forma imperativa, e o que ele falava, você vai ter que fazer, inclusive, se não fizer, você vai ter sanções. Só é possível que o Estado faça isso porque você vai ter os seus poderes e faculdades assegurados. Então, você vai exercer ali todas as possibilidades de defesa, como a gente vai ver, de contraditório, e isso faz com que esteja legítima a jurisdição. Eu não foquei muito nas nossas discussões, na verdade eu passei reto, meio assim. Eu falei que a gente tem 4 institutos, né, que a gente estuda. Alguns consideram 3 porque colocam o direito de defesa dentro do direito de ação. Mas seria, então, a jurisdição, a ação, o direito de defesa e o próprio processo, né? Como eles colocam isso separado? A gente está falando a mesma coisa, só que eles separam para que cada instituto seja
estudado individualmente. O que é o processo hoje em dia? O processo, e por isso eu vou falar muito rapidinho, porque a partir do momento que a gente já aprofundou nas teorias da ação e da jurisdição, o processo em si fica mais fácil de ser entendido nesse sentido. Hoje, principalmente pelo conceito de um italiano, Falazzari, né? Escreve. A gente entende que o processo nada mais é do que o procedimento em contraditório. Ou seja, é uma concatenação de atos ali feitos, né, perante a jurisdição, e esses atos eles são necessários para que eles se efetivem, que sejam feitos em contraditório, ou seja, que as partes manifestem e depois haja reação, manifestem e haja reação, tá? Essa é a ideia de processo assim, um pouco mais direta. Mas o processo, a gente indo na teoria, o que ele é, gente? O processo é onde, tudo que a gente está falando até agora, a gente falou sobre a jurisdição, é onde a jurisdição vai exercer, muitos até utilizavam um trinômio, o seu poder, atividade e função. Então, é por meio do processo. Então, como assim? A jurisdição vai ser exercida, qual é o instrumento? Pelo processo. E a partir disso, o processo vai legitimar o quê? O poder estatal, né, de dizer o direito, de impor o seu direito, e por meio da função da jurisdição, que é a função precípua de julgar, né? Então, veja que processo e jurisdição estão ali. E aí, quando a gente fala aqui que há uma legitimidade da jurisdição dada pelo princípio do devido processo legal, a gente está dizendo que há uma legitimidade da jurisdição pelo processo, né? Então a gente está falando de um instrumento que é utilizado para que se legitime essa jurisdição. Tá. Ai, que seria fácil, né? Acabou. Não, agora começa aqui. Devido processo legal. Quais são as discussões que vocês vão encontrar nesse texto aí do Humberto Ávila, principalmente, mas não só. Trazendo outras coisas aqui para vocês. A ideia do devido, e a ideia mais difundida, tá? Do princípio do devido processo legal como um princípio fundante. Ou seja, a partir dele é que se derivam os demais princípios processuais. Quais sejam os demais princípios processuais? Inclusive o contraditório e ampla defesa, o princípio da publicidade, por exemplo, o princípio do juiz natural, outros princípios que a gente vai ver aí que são princípios processuais. Essa é a ideia mais difundida, principalmente pelo Nelson Neri, a Itucci, Cruz e Tucci, que também são professores aqui de São Paulo, mas a doutrina aceita bastante essa ideia, tá? Não que seja diferente, mas o Humberto Ávila até contraria algumas noções sobre a diferença que vai existir entre esse processo substancial e procedimental, mas seria um princípio com funções integradoras. Não só que ele funda necessariamente os outros princípios, mas ele integra, né, os outros elementos que fazem parte da sua própria Constituição. No final das contas, gente, falar em devido processo legal, para quem não está entendendo tanto, é realmente falar de um princípio central, né? Falar em devido processo legal acaba trazendo todas as outras discussões que a gente vai ter nos outros princípios. Então ele serve como um supraprincípio, ele serve como um guia que legitima o Estado, mas também o guia das liberdades e possibilidades e faculdades do indivíduo, das garantias, né? Então, como que vocês vão encontrar isso em doutrina e nas discussões específicas sobre o princípio? Como sendo um princípio, como sendo devido processo legal substancial e devido processo legal procedimental. Vamos passar por cada um deles. Aí agora eu vou... Deixa eu ver se vai aparecer aqui a nossa Gretchen para...
Porque vai subdividir no negócio, né? Também ninguém é obrigado, mas vocês são. Infelizmente, vou ter que dizer que vocês vão ter que saber isso aqui. Então vamos lá, deixa eu tirar a Gretchen agora, eu não quero mais ver ela. Ó, razoabilidade, vamos lá. E proporcionalidade. Segundo a ideia de devido processo legal substancial, que é uma parte do devido processo legal, esse devido processo legal, ele exige, ele significa que é necessário cumprir, né, a exigência da razoabilidade na proporcionalidade para que então uma regra seja válida dentro do ordenamento no sentido... Válida não foi uma palavra boa que eu usei, porque ele não vai dizer validade, mas ele vai exigir que as regras sejam tanto razoáveis quanto proporcionais nesse aspecto, para que então elas estejam de acordo com o devido processo legal. Tá? Mas, onde que está a dificuldade? Se vocês lerem isso daqui, que vai estar lá para vocês, entenderem, parece muito fácil, porque ou é sinônimo ou não é. Lendo, o que dá a entender? Que a proporcionalidade, que é bem mais detalhada, engloba a razoabilidade e que, portanto, ela seria mais detalhada e essa aqui não, por exemplo. Ou que seriam sinônimos, o que é muito utilizado no Brasil em relação aos tribunais superiores. Os tribunais superiores às vezes usam como sinônimo. Mas teoricamente, e é o que o artigo do Virgílio que eu mandei para vocês propõe, não só pela origem histórica, porque também muitos dizem que a diferença é que razoabilidade é o nome dado à proporcionalidade, só que nos Estados Unidos e nos países ingleses de língua, tipo, mesmo o Common Law. E que a proporcionalidade é o nome dado à ideia de razoabilidade na construção alemã, por exemplo. Então vocês vão ver também que é possível essa diferença histórica, que o Virgílio diz que nem essa diferença é muito certa quando fala. E outros que, apesar dessa diferença, são as mesmas coisas. Essa é o que vocês vão ver em tudo que vocês encontrarem quase sobre... Sem ser muito aprofundado, sobre razoabilidade e proporcionalidade. E por que é importante saber a diferença, ou principalmente saber onde que está a problemática aí dos que querem que eles sejam diferentes? Bom, a razoabilidade é entendida como justo equilíbrio entre os meios e os fins almejados. Então, se tem uma norma que ela não é feita, e quando eu falo ela não é feita, é desde o momento da sua legislação quanto da aplicação. Então, ela enquanto positivada ou por meio da interpretação do juiz. Se ela não é feita com justo equilíbrio entre os meios e os fins almejados, então ela é uma regra irrazoável, tá? Então, o fim almejado foi tá. Até um exemplo que o Virgílio dá nesse texto, uma lei estadual no Paraná fez por um tempo obrigatório com que os botijões de gás fossem pesados na frente do consumidor, para que ele soubesse que está levando realmente a quantidade de gás que está levando, porque ele não teria como medir, é uma balança especial, porque é gás, ele não teria como saber se está levando e pode ser lesionado facilmente. Então essa lei instituiu que fosse pesado na frente do consumidor. Isso traz, óbvio, muitas dificuldades práticas, porque a gente geralmente, né, quando você pede, é um negócio pesado, é uma balança específica, enfim, colocaram muitas dificuldades e falaram que era impossível atingir o objetivo por meio dessa regra, ou seja, de ter que pesar na frente do consumidor. De acordo com a razoabilidade, você teria que ver se a partir do momento que eles fazem essa regra da pesagem, se isso é um meio que tem um justo equilíbrio em relação ao fim que ele almeja, ou seja, que o consumidor não seja lesado. Da razoabilidade só diz isso. O que diz o da proporcionalidade, o princípio? Sempre vai estar... Aqui eu coloquei Canottillo e Virgílio não porque eles acham a mesma coisa em si. É que como a definição de cada item não é
problemático, o que é problemático são as discussões envolvidas, eu complementei com um e com o outro, mas na verdade não é que eles pensem igualmente. Esse aqui é o conteúdo, você sempre vai ver em 3, alguns não usam, alguns não usam esse, mas em 3. E o princípio da proporcionalidade teria uma subsidiariedade, ou seja, para você chegar até esse, você já tem que ter passado por esses. Então, para a aplicação do princípio da proporcionalidade, você teria que primeiro ver se ele atende a um subprincípio. Esse subprincípio é conformidade ou adequação de meios, tá? Que aí tem gente que fala que isso seria isso dentro da proporcionalidade, ou seja, que isso aqui seria a razoabilidade, mas não é, porque são coisas diferentes. Então vamos lá. Que impõe que a medida seja adequada ao fim, apta a produzir ou promover resultados, né? Esse finalzinho é o Virgílio que fala que mesmo que ela não produza os resultados, ela seja apta a produzir os resultados que ela sugeriu. Então vamos supor, nesse caso aí do botijão de gás, ela é apta a promover. É possível que, a partir do momento que o consumidor tenha o botijão de gás medido na sua frente, né, ele saiba se está sendo não lesionado, ou seja, o fim almejado, que era a não lesão do consumidor, exista. Aí vem princípio da exigibilidade. Então até aqui vamos supor, ela passou, né? Passou de ano. Aí vem aqui, princípio da exigibilidade ou da necessidade, que é o nome em alemão, ou princípio da necessidade da menor ingerência possível, ou seja, a necessidade. Então o primeiro seria adequação, segundo é necessidade. O que é necessidade? Menor desvantagem possível ao cidadão. Então, só é possível limitar um direito caso, né, a realização do objetivo pretendido não fosse realizável sem isso. Por meio de outro ato não poderia ser feito. Então, é necessário que aquele ato seja feito. Então, não há um meio igualmente ou até melhor que ele, né, que produza com a mesma intensidade aquilo que ele está apto a produzir. Então, isso chama-se princípio da necessidade. Que aí, então, o ato pode ser adequado, mas ele pode ser desnecessário. E aí, ele já não seria proporcional. Você nem precisaria vir aqui nesse outro princípio, subprincípio da proporcionalidade. Então, nesse caso aí do botijão aí de gás, que foi o que eu falei, será que existiria alguma outra medida? Eu nem lembro o que ele coloca no texto, porque aí teria que ver se existe um outro meio de medir o botijão. Eu não lembro, tá? No texto. Mas aí a indagação seria: há um outro meio que o consumidor não seja lesado, que ele possa ver que ele não está sendo lesado, que talvez traga menos ônus, inclusive aos vendedores ou e tal. Então, isso seria você avaliar a necessidade do ato em questão. Caso, então, realmente é o único jeito é fazer daquela forma, os outros seriam igualmente gravosos ou até mais gravosos, então você vem e aplica a ideia do princípio da proporcionalidade em sentido estrito, né? Que aí é justa medida entre os meios e os fins, mas em relação ao sopesamento da intensidade de restrição do direito fundamental atingido e a importância da realização do direito fundamental com que ele colide. Ou seja, vamos lá, é aí que a gente teria o que o Alexis, né, propõe. Na verdade, ele propõe o princípio da proporcionalidade como forma de sopesamento ali dos princípios, principalmente aqui, ó, nessa proporcionalidade em sentido estrito. Que aqui você vai ver, então, se aquele direito fundamental que foi atingido, né, ele tem a mesma importância, ele tem o mesmo peso do que o direito com que ele colidiu. Então, a gente está em um caso do botijão. Direito de liberdade, né, liberdade de... Como é que chama? Negócio de trabalho. A livre iniciativa e o direito do consumidor de não ser lesionado, né? Um direito patrimonial aí. E aí, qual pesa mais? E aí, nesse caso, né,
a gente fica só com isso, mas quem quiser, o cara cria a regra matemática aqui para fazer esse sopesamento, o Alexi, que chama, né? Que é o Robert. Tá vivo, tá? É porque às vezes a gente foi falando, não sabe se é muito antigo, muito novo. Então, todos que eu tô falando estão vivos. Agora eu fiquei em dúvida do Canottieri. Bom. Princípio, então, da proporcionalidade. Então, o que precisa saber? Razoabilidade seria só adequação entre meios e fins, bem mais simples. E para aferir isso, seria um ato realmente muito irrazoável. Para que, de fato, a razoabilidade pudesse incidir. Se você for ser bem puro com a teoria. E a proporcionalidade você teria que passar por esses graus até chegar no último caso seja um ato estatal ou um ato ali jurídico que foi feito de forma adequada, necessária, vem o juiz ali ainda para fazer o sopesamento entre os direitos fundamentais que colidiram, os princípios que colidiram a partir, né, dessa proporcionalidade em sentido estrito. Então, como conteúdo da proporcionalidade, a gente não teria só um ato que foi feito com relações desequilibradas entre meios e fins, mas também a gente vai ter que avaliar, primeiro, a adequação, segundo, a necessidade, e depois, em terceiro, a proporcionalidade em sentido estrito. Que é isso, depois vocês dão mais uma lida. Eu sugiro que leiam o do Virgílio, que é interessante. Bom, nesse artigo ele até faz uma pesquisa empírica rápida sobre como os tribunais veem isso e, de fato, os tribunais muitas vezes colocam proporcionalidade e razoabilidade juntos. Geralmente, inclusive, às vezes, ignorando que a proporcionalidade tem todos esses, que a teoria, né, relativa à proporcionalidade tem todos esses níveis, às vezes, então, simplificando ela para a razoabilidade, ou às vezes também trazendo a razoabilidade como um item da proporcionalidade e como se a proporcionalidade fosse mais ampla, mas que seriam a mesma coisa. Vamos ver se o meio e o fim tá ok. Mas vejam como é legal isso. E aí, então, esse devido processo substancial teria é uma forma de você, então, ponderar aquele ato estatal a partir dessas regras. E aí, se depois de toda essa triagem, você ainda... Ele foi passando de fase, passou da primeira fase, passou da segunda, passou de todas as fases, ou seja, é um ato que está sendo feito de acordo com o devido processo legal substancial. É um ato proporcional e razoável. Então, a doutrina geralmente coloca esses dois nomes, razoabilidade e proporcionalidade, como exigências do devido processo legal substancial. Tá. A Gretchen de novo. Ela é ótima, né? Ela pensava bem. Ó, eu vi que vocês já estão com fome e tal. Querem fazer uma parada aí? Gretchen. A Gretchen, inclusive, vai aparecer aqui.